constante, muitas vezes, de buscar a confirmação do mundo de quem sou eu. Então, eu queria abrir um pouquinho, conversar com os colegas sobre essa busca do eu no mundo, do eu no outro. Bom, ou seja, Ana, você diz que ele, através desse ato, de qual ato? De querer raspar o cabelo? Está buscando seu ego, seu eu, em função aos outros? Bom, se tomarmos Narciso, se tomarmos essa passagem do Talmud que você trouxe, ou mesmo a teoria que Freud desenvolve a partir do mito, né, estaríamos todos, por que caminho, não sei, mas estaríamos todos buscando ir ao encontro do eu, num processo constitutivo. Né? Foi por isso que eu pensei que no caso do rapaz, né, ele também, de certa forma, buscava a sua identidade, seu eu, seu ego. Okay. Eu já tenho uma posição um pouco diferente em relação à perspectiva freudiana, porque quando todo mito grego é absoluto, são arquétipos que são totalitários, absolutos e que não têm a possibilidade de escolha. Então, qualquer tentativa de mudar esse destino, aí deriva a tragédia. No caso dos dois Narcisos, de alguma forma, eu acho que também, apesar de ir por outro caminho, o conto, o Midrash do Talmud, ele, de alguma forma, ele também é uma tragédia, porque no sentido de que quando o primeiro ele está ensimesmado, né? O segundo, ele tenta se renunciar pelo outro, então tudo é pelo outro, pelos céus, pelo que quer que seja. Ou seja, em um caso você tem um embotamento, o outro você tem uma anulação de si, sendo que os dois não se relacionam com a alteridade de uma forma reflexiva, de forma a que Yehuda Mihai fala que no contato com o outro, você pode se reconhecer. Como nenhum dos dois buscou o outro para se reconhecer, os dois ficam tentando eliminar esse mal de si próprio como se fosse só ele existente no mundo, sem buscar o outro. E aí, nesse caso, por isso que eu acho que a leitura freudiana às vezes leva as pessoas a acharem que todo mundo ou é Narciso, ou é Eco, ou é Lulav, ou é Etrog, ou é um, ou é outro. E, na verdade, nós somos, em cada momento da vida, nós somos um pouco de tudo. E aí a gente precisa buscar o equilíbrio nessa relação com o outro para encontrar-se a si mesmo. Então, esse buscar o eu, ele deveria ir buscar ao encontro do outro. Quantas pessoas passaram ao lado de Narciso e ele não via ninguém? E esse Nazir que ele próprio decide qual ia ser a solução e ele continua o tempo todo lutando contra si, contra os seus próprios impulsos. No entanto, ele não vai no contato com o outro. Eu acho que aí é o grande problema dos dois casos, é um conflito, é a maldição de não reconhecer a alteridade. Eu queria dar uma palavra, agradecer o convite de voltar depois de tantos anos. Um lugar que foi minha casa também, então agradeço. Sua casa, Karina. É minha casa, obrigada. Claro. Mas foi todo dia, mais ou menos como algumas caras de pessoas que eu vejo aí, era aquela coisa de campo de estudos, colônia da CIP todo dia. Queria dizer para vocês assim, eu acho que agora você, na sua fala, falou da patologia do narcisismo, né? Esses são os casos de patologia, quando a gente vai para esses extremos. Eu entendi que a Ana estava tentando falar mais do narcisismo como constitutivo do sujeito que Freud fala, né? Ele fala que o sujeito, no começo, ele é só o ego prazer purificado, quer dizer, ele só pode ter prazer, ele é só prazer, e tudo que causa desprazer está fora dele. E assim começa um rudimento de separação entre o eu e o
sou tudo que é bom, então eu sou o seio que traz o leite, o seio não existe separado de mim, porque se o seio traz prazer, sou eu. E essa dor de barriga que eu estou sentindo não sou eu, essa dor de barriga é o outro, porque traz desprazer. Quer dizer, esse é o primeiro momento de constituição do ego, que em algum momento, né, aqui na sua análise, eu acho que você falou de como a busca do puro prazer, na verdade, tem a ver com esse momento muito primitivo, né, que é da fundação do ego. E depois o narcisismo, ele vem, o Freud chama ele como um cimento do ego. Né? Ele vem como aquilo que cimenta o ego para dar o sentimento de unidade do um, que a gente precisa ter, né? A gente precisa se sentir inteiro para poder, então, fazer a separação do objeto, para poder ter o outro. Tem que ter um para poder ter o outro. Então, né, nesse sentido, a gente precisa entender que o narcisismo ele é constitutivo do ser humano, e claro que quando ele se torna patológico, entra nisso que eu acho que você está falando, que ele está aqui, que daí ou o sujeito emboltado, ou o sujeito que não consegue nenhum tipo de contato com o outro, mas às vezes a gente tem que entender e não criticar essa necessidade que a gente tem de se sentir um, né? De saber que a gente é um inteiro, uma unidade. Senão, a gente seria um ser fragmentado, disperso, desconexo, que não teria organização nenhuma. Essa é o que acontece na psicose, por exemplo. Então, o narcisismo, sim, tem uma importância. Karina, eu acho que era por aí que eu queria talvez abrir um espaço para as pessoas também terem essa informação, né? Do ato constitutivo. Né? Existe o patológico, sim, mas de onde que começa a história, né? Não começa no patológico, né? Começa, a Karina explicou muito mesmo. Ok. Posso falar uma coisinha também, Rodrigo? Claro. Danila, por favor. Então, eu vou pegar o gancho delas, que eu acho que está bem interessante, que tem esse narcisismo constitucional, narcisismo primário, né, como chama o Freud, e é interessante que nesse momento, né, que é necessário para constituir, né, o bebê confunde ele com o mundo, ele é tudo, o mundo é ele, né? E quando a mãe vem dar de mamar, é tudo ele, a mãe é um prolongamento dele e tudo. O que faz essa mudança, né? É uma frustração. Você percebe? Então, no dia, por exemplo, que a mãe não vem, né, ele precisa buscar onde está o peito da mãe, né? Então, aí ele olha para o mundo. Então, você ficar só vivendo nessa coisa desse encantamento, sem frustração nenhuma, que talvez seria a morte, você percebe? Então, como é importante, talvez você estava falando do Yetzer Hará, e talvez de uma frustração, de uma decepção, de alguma coisa que te faça olhar, descobrir outras coisas, descobrir outros talentos, outras possibilidades, e te fazer olhar para outros lados, que enquanto tudo está indo muito bem, você está lindo, maravilhoso, está olhando para você não olha para o lado, você percebe? E você perde, fica pouco, né? Então existe um mundo que se abre, né? Numa frustração também. Então só isso que eu queria continuar. Isso talvez poderia explicar essa possível versão que eu acho que encontro em algumas das formas em que está escrita esta história, em que talvez ele inclusive agradece a frustração. Agradece ao Yetzer Hará, porque ele lhe permite, depois de ter constituído o eu, que diziam a Ana e a Karina, sair de si em direção ao mundo, a um outro, a uma autoridade, reconhecer uma autoridade, um pouco o que também estava trazendo antes a Kelita, né? Porque se é, assim como disseram a Karina e a Ana, que tem um lado constitutivo, que ele precisa se encontrar com esse espelho de si próprio para se reconhecer, não seria suficiente, não pode terminar nisso. Então é um círculo vicioso, somente ele com si próprio, se entende bem a Daniela. E então aí é quando falta sair do etrógono,